sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Mentes Brilhantes. Hoje a gente está com um convidado muito especial, convidado que eu posso até falar que de peso, um currículo assim a perder de vista. Pode apresentar ele com resumo, porque senão esse podcast vai ficar pequeno. Fica à vontade, Como que eu vou resumir um convidado com um currículo desse? Não tem como resumir. A gente trouxe até as plaquinhas aqui. A gente trouxe cola, gente. Tem cola aqui, porque o currículo é muito grande, então a gente tem que fazer uma colinha. Ele que é formado em comunicação social, anota para não esquecer. Aqui. Comunicação social e administração, trilhou um caminho que levou para especialização em marketing e gestão de negócios com MBA em liderança e não acabou. Inovação e, além de tudo isso, um título de mestre em educação. Conosco no episódio de hoje, Cadu Damiano. Seja muito bem-vindo ao podcast. Seja bem-vindo. Muito Cadu, obrigado. Né? Obrigado, gente. Cadu Damiano, mais conhecido como Carlos Eduardo, né? Isso. Mas a princípio fica como Cadu mesmo. Cadu é mais fácil de guardar. Fácil. É igual o currículo, já fica mais vou dizer assim, enxuto, mas mais resumido, resumido, né? Isso. Resumido, é muita coisa. Óbvio. Maravilha. Então o nome também é extenso, igualzinho o currículo. Cadu, muito obrigado aí por estar vindo aqui nos prestigiar no nosso podcast, tá? Eu sei que sua agenda foi bem corrida para você estar aqui com a gente, né? Foi um pouquinho. Foi bem corrida. E para chegar até aqui também, você que veio um pouco de longe, imagino que foi um pouco complicado, mas passando por todas as barreiras, enchentes. Não, mas vale. Não, mas vale a pena. Valeu a pena. O trânsito tá cada vez mais complicado, mas. Mas valeu a pena. Com certeza, gente. Tudo de bem. Muito bom, queria até agradecer. Nós teremos uma especialização, MBA em trânsito de São Paulo. Vai precisar. Especialização pela Marginal Radial. Vamos colocar aqui, temas dos próximos ensinos educacionais. Eu fiquei sabendo. Falando a respeito de trânsito, de tráfego, já existe um ramo da psicologia que se chama psicologia do tráfego. Eu fiquei super curioso para saber Mas será que é o tráfego de trânsito ou o tráfego de internet? Tráfego de pessoas, né? Ou deve ser algo Pode ser, de repente pode abordar as duas coisas, porque a gente tem um tráfego de informações, o tráfego de informações e o tráfego de pessoas, assim, trânsito. Eu, na hora, eu liguei mais ao trânsito, né, porque realmente é o que gera, talvez, mais estresse. Mais estresse, pode ser, verdade. Apesar que tem gente que fica estressada com a internet, né, a internet trava um segundo, a pessoa já volta, já fica um pouco nervoso, né? O pessoal que não é da época da internet de escada, eles ficam bem estressados. Imagina, cara, aquele negócio, aquele barulhinho. É igual o trânsito de São Paulo. Você caiu na marginal ali de manhã, ou no horário de pico, você vai ficar naquela lentidão. São Paulo hoje não tem essa de horário de pico. Você saiu, horário de pico. É verdade, gente. Choveu, é horário de pico. Né? São Paulo já não tem mais aquela. Não tem mais, porque antes a gente ainda tinha uma ponta, você vai assim, desse horário a esse horário, depois fica tranquilo. Hoje não. Hoje qualquer horário é horário de pico. Bastou sair de casa. Então, mas de qualquer forma agradecemos aí novamente, tá? Todo esse seu esforço, estar aqui prestigiando no nosso... vou falar que é o 4º episódio, né? É o quarto. É o 4º episódio, né? Então, nosso 4º episódio. Porque vai que dá uma pulada, mas de qualquer forma, nosso 4º episódio, né? Já vieram outras pessoas aqui, também compartilharam o conhecimento. Espero que você também consiga compartilhar, deixar um pouco aí da tua história, do teu trabalho, do que você faz, pra gente compartilhar com o máximo de pessoas possível. Vai ser bem interessante mesmo. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade, espero que o nosso papo seja bem proveitoso, podem perguntar à vontade. Obrigada, eu gosto bastante de perguntar. Segundo a listagem aqui, é muita pergunta. Que falam que eu posso perguntar à vontade, tá vendo? Ele deixou. Você fica implicando. As perguntas aqui. Cadu, você que vem da área de educação, né? Hoje você é professor na Centro Paula Souza. Isso. Né?
com curso técnico. Qual que seria esse curso, assim? Qual que é o nicho do curso, dos estudantes? Eu queria entrar um pouquinho nesse mundo da educação, né? Vendo agora da visão de um professor, porque a gente ouve falar que está complicado, mas eu acho que... Ser professor não é fácil, já é uma vitória estar vivo aqui para poder contar. De certa forma, eu considero isso uma vitória. Estar com a sanidade, né, para poder estar aqui conversando aqui com a gente título, a respeito... Né, mestre em educação. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente essa experiência das salas de aula. O que você sente, quanto tempo você já tem, né, dentro ali atuando, e aí trazendo essa sua experiência, como que está hoje. Dizem que na nossa época era melhor, mas vamos ver qual que é a visão. Traz pra gente essa visão. Maravilha. De quem está na sala de aula aí, compartilhando conhecimento todos os dias, né? Legal. Trabalhando com o Centro Paula Souza, acaba sendo diferenciado porque eu tenho alunos que ou eles estão no ensino médio integrado ao técnico, ou eles são do técnico em si, ou eles já estão no ensino superior na faculdade tecnológica. Então, há um nível em que eles têm já uma predisposição a entender melhor o mercado, eles querem saber qual a posição que eles podem ocupar, qual pode ser a atuação deles. E eu diria que hoje um sentimento que acaba sendo bastante comum é o de ansiedade, que a gente tem que tomar cuidado com os jovens realmente, principalmente pós-pandemia. E é uma garotada assim que... Eu falo garotada porque é entre 15 e 17 anos, né? Já está aí saindo do ensino médio, já sendo direcionado... Isso, para o ensino superior. E assim, a gente vê que realmente existe essa expectativa de que eles tenham as melhores oportunidades. Mas eles ficam muito assim, a ansiedade ocorre porque eles acabam, muitas vezes, tendo uma preocupação em relação ao futuro. E tem também os pais, os familiares, que ficam também naquela expectativa, Sim. Principalmente em relação a essa fase de transição. O que ele vai fazer depois, qual vai ser a área em que ele vai se formar. E eu trabalho muito no ensino técnico com a área de gestão em negócios. Então eu dou aula para os cursos de administração, logística, o pessoal até já dei aula para transações imobiliárias, segurança do trabalho. Nossa, é bastante amplo, assim, a grade é bastante ampla. São vários cursos. Tem curso de marketing, que eu já dei aula também. Legal. Muito bacana. Também com currículo desse, dá pra dar aula pra você. Pede um tema que ele começa. Não falta, né? Mas hoje, quando você fala em nível de ansiedade, o que você entende do jovem? Porque, assim, eu vejo dentro do cenário atual, falando do nosso filho, né, que tem ali, tá nessa faixa etária chegando aí, e eu vejo que, assim, eles não entendem muito bem o que eles querem ser. Eles não conseguem definir, ele sabe qual é o futuro. Então, assim, o futuro é isso. Mas o que disso eu vou fazer? E aí eu vejo que o que acontece? A nossa geração, agora, ainda consegue tentar orientar. Mas nós estamos numa transição, né, de era. Então, assim, até a gente ainda tem resistência com a tecnologia. Então, muitas pessoas. Então, o que acontece? Quando eu vou passar essa informação para uma criança, eu não sei que informação ou orientação ele tem. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo a escola com uma defasagem. Sim. No sentido de inovação tecnológica. E aí chega o jovem ali com essa ansiedade. Então, como que você lida com isso na sala de aula? Porque vai chegar na sala de aula vários tipos de classes sociais, vários tipos de educação, vários medos, diversos anseios para o mesmo professor. Então, como que você lida com essa situação de
com essa e eu vejo que cada dia mais ansiedade. Além da grade de aula, né? Porque já tem que seguir ali a grade, as matérias que tem que ser passadas, mas você como professor, você consegue um pouco além, perceber ali a situação do aluno e agregar um pouco mais ali no apoio nesse sentido? Exatamente, gente. Eu concordo em relação à defasagem. Infelizmente, não é só o sistema educacional no nosso país, mas muitos profissionais, eles acabam, de certa forma, tem uma tendência deles trabalharem os métodos, os recursos, as ideias de forma antiquada. Antiquada porque a gente acabou de falar a respeito do mundo pós-pandemia. E a gente não pode esquecer que o mundo pós-pandemia ele traz aquela concepção do mundo bunny, antifrágil, ansioso, antifrágil não, desculpa, é um mundo frágil, ansioso, em que a gente tenta trabalhar com as nossas novas gerações, principalmente a questão da antifragilidade. E é complicado você tornar o aluno antifrágil se ele vem realmente já com uma preocupação de casa, ele já tem aquela preocupação no sentido de não saber exatamente como será o futuro dele. E a escola, quando vem com essa questão de trabalhar elementos que estão atrasados, acaba prejudicando esse processo, porque aí o aluno ele simplesmente não vê na escola o respaldo necessário para ele saber o que ele pode fazer, o que vai ser do futuro dele. Então, a gente tem, digamos, um esforço contínuo, assim, digamos, a minha batalha diária é para que a gente possa mudar um pouco a visão do aluno em relação a ele mesmo e em relação ao mundo. O que me ajuda bastante, e assim, é uma prática que eu já adoto há alguns anos. Eu, por exemplo, não utilizo a prova tradicional. Eu acabei abolindo em função da aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente trabalha em grupos, em sala de aula, os grupos vão formulando um projeto maior, e dentro desse projeto maior eles vão trabalhando etapas menores. A prova fica a critério do professor ou a instituição que define se tem que ter a prova tradicional ou não? Nesse sentido, são os professores que definem. Nesse sentido, o Centro Paula Souza ele tem uma abertura bem bacana. Porque sai daquela ideia do aluno só estudar, gravar para passar na prova e tirar nota, e quando você coloca um projeto, não, já consegue interação muito maior, né, e absorção, às vezes, do conhecimento muito maior do que só aquela decoreba. Seria essa a proposta, mais ou menos. Exatamente, e a avaliação ela se torna mais justa também, porque a gente tem essa abertura e a gente consegue trabalhar de uma maneira assim que o aluno ele interage mais. O projeto ele envolve diversos fatores, inclusive desperta no aluno aquilo que ele tem de melhor. Porque às vezes ele ainda não tem uma certa habilidade, uma certa competência, mas ele vai trabalhando as que ele possui e junto dos colegas, junto até da orientação do professor, ele consegue trabalhar, desenvolver outras habilidades que muitas vezes ele nem sabia que poderia conquistar. Sim. E aí, através desses projetos, acaba despertando ali, identificando os próprios professores. Você, como professor, consegue também ter dar esse direcionamento, né, para um aluno, caso você identifique que existe um futuro potencial ali e criar um foguete, por exemplo. É isso mesmo. É fundamental a gente desde que ele não exploda para o mundo todo assistir. Ele lembra muito o Elon Musk, esse rapazinho, tá vendo? Ele passa pra cá. Gente, eu falo assim porque eu tenho uma admiração, eu sou muito suspeita de falar do Elon Musk, porque eu falo como pode... dentro da sua... Ele é um arquétipo, eu utilizo mentalmente ele como um arquétipo, porque eu falo assim, o erro dele foi pro mundo dele. Então, uma vez, duas, três, e ele foi assim, então eu falo, e a gente com medo de errar a leitura aqui, né, então... Ele acaba sendo um exemplo de resiliência. Para mim, ele é um grande exemplo de vários... de coragem, de resiliência, de enfrentar esses medos. E aí, assim, falando da educação,
eu vou entrar num ponto importante, a inovação. Né? E a gente já tinha, desde a nossa época da faculdade, a gente fala que nós demos sorte, né, nesse ponto, porque a faculdade ela era amplamente tecnológica. Então, 2005, né? 2005. Não precisava 2004, comentar 2004, a data. Nossa, era uma das primeiras faculdades bem... Foi a semana passada. Não vamos fazer propaganda dela, porque eu não estou sendo monetizado. Não, tudo bem, mas vamos continuar. Não era para mencionar data. Assim, e ela já era tecnológica, isso contribuiu muito. Por quê? Porque nós conseguimos absorver conteúdos de uma forma... aquele professor que não estava mais na lousa escrevendo e já veio, né? Para a época era algo totalmente inovador. A biblioteca, cara, era toda digitalizada. Olha que legal. Onde todo mundo ficava desesperado para conseguir livro. A primeira faculdade digitalizou o acervo inteiro assim, de uma forma... Então, que era uma coisa justamente... Não tinha falta de material. Disso, né? Então, tinha o livro, falava assim, um aluno pega, o outro fica sem. Então, eles tinham todo esse acervo digitalizado, nenhum aluno vai ficar sem o livro. E trazendo isso, o que eu quero fazer de link? Né? Nós estávamos em 2005, quando isso... Estava ali, eu me formo em 2007, né? E aí, quando veio a pandemia, em 2019, 13 anos depois, nós sentimos uma dificuldade gigante dos professores em adaptar a tecnologia à situação atual. Então, assim, quero entrar nesse campo agora da inovação. Por quê? O Centro Paula Souza conseguiu se adaptar a esse processo? Conseguiu... Foi um esforço. Foi um esforço muito rápido. Sei que foi tudo muito rápido para todas as faculdades e universidades. Até porque muitas instituições, no mesmo período em que a gente manteve as aulas, a gente deu uma pausa, gente, assim... de uns 40 dias no máximo. Para quê? Para entender e fazer a mudança para analisar qual seria a tendência da pandemia e para analisar também de que forma a gente poderia aplicar os recursos, adaptando o conteúdo, adaptando as atividades para a modalidade à distância, para o EAD. Então foi um esforço assim, foi um momento muito interessante, porque desafiador de aprendizagem. Então olha só que bacana, né? Foi assim, um processo... mostrando para o professor que o professor tem que estar atento à famosa aprendizagem aí ao longo da vida, né? Sim, não pode parar. E aí entrando nesse campo, que agora a gente tem isso como parte ali do currículo, né? Então a aula EAD passa obrigatoriamente, porque eu falo assim, na faculdade era opcional. As escolas tiveram todo esse tempo para se adaptar, mas acabaram não se adaptando. Aí veio o Covid e falou assim, obrigatoriamente todo mundo vai se adaptar. E aí eu vejo que isso agora entra a questão da criatividade e inovação. Totalmente. Então, assim, o que melhora para os jovens nisso? Porque eu vejo que uma vez que ele não precisa mais ficar escrevendo, ele não precisa mais, ele acaba tendo um tempo de um insight criativo. E, obviamente, com a tecnologia a seu favor, a inovação. Ou ficar mais tempo nas redes sociais. Depende do direcionamento. Tem os dois problemas aí, mas né? depende do não, direcionamento. Existe mesmo, é a dificuldade. Que é um dos pontos que depois eu vou perguntar, mas pode continuar. Você vai usar a sua pergunta, Isso. essa é a minha. Tá bom, a então. minha... Sua não, também tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Mas você não fez. Criatividade e inovação. Mas você não fez. Fique à vontade. Por favor, Cadu. Maravilha. Ele tem essas interrupções. A gente, não, sem problemas. Corta. Sem problemas, gente, imagina. Pode continuar. Mas essa questão da inovação é muito interessante mesmo, como a gente estava analisando aí essa possibilidade que os professores viram, né, de usar o computador de forma mais constante, ter aí na EAD uma ferramenta de ensino, porque antes a visão era muito limitada, a gente trabalhava só com uma ou outra atividade e dizia que era um ensino híbrido, não era ainda. É só jogar um arquivo, um trabalho Isso. online lá e ser corrigido, pronto, é híbrido. Né? Sim, e com
com o contexto ali da pandemia, a gente viu que o trabalho tinha que ser muito mais profundo, principalmente no sentido da inovação. E inovação, quando eu falo, não é só passou a utilizar ali o computador, a internet, está inovando. Não. A gente teve que pensar em recursos, e isso não só o local em que eu atuo, o Centro Paula Souza, mas eu vi várias instituições trabalhando cada vez mais recursos para facilitar a comunicação entre professor e aluno. Foram criadas plataformas exclusivas para isso. A gamificação, ela tomou uma força muito grande, que é aquela ideia de você tornar o ambiente de estudo mais lúdico, até com certas... uma disputa entre os alunos, entre equipes, recursos de premiação também. O ser humano, ele é competitivo por natureza. Então, assim, ele já começa competindo o brinquedo, e ali depois ele compete na vaga de emprego. Nós somos competitivos. E a gamificação, quando bem trabalhada, ela é um fator para ele se motivar a fazer. Então eu acho muito interessante quando, né, aplicado da maneira correta, porque se você só aplica a gamificação e cada um por si, Deus por nós todos, não tem a evolução. Mas você vê que aqui a estrelinha, que a gente falou assim, ganhou mais estrelinha, eles vão se sentir mais motivados. É mais likes, para quem faz um vídeo aqui, que nem, por exemplo, aqui a gente isso já é o nosso já acaba dia a dia. Sendo uma gamificação conforme os resultados vão se aparecendo, ou se está aquém, ou se está além, a gente vai começar a querer cada vez mais. Então, é bem por aí. Para poder falar, então a gente está conseguindo levar a mensagem para X quantidade de pessoas. E se a gente fizer um movimento, um esforço maior, vamos conseguir atingir mais pessoas? Então vamos atrás de conseguir mais. Isso mesmo. Eu vejo a gamificação como uma aproximação. Porque assim, antes, qual era o contato do aluno com o professor? O dia da prova. É verdade. Como que eu sei a minha evolução? Eu não sei. Eu só consigo saber no dia da prova. E muitas vezes no dia da prova eu venho aqui, leio, decorei, vou lá assinar as questões que eu tenho que assinar lá. A gamificação faz você se esforçar um pouquinho todos os dias. Isso criar mesmo. um hábito, né? E aí, ao final, você é avaliado. É isso que eu vejo. Por isso que ela tem que usar o sistema de gamificação nesse sentido, que é explorar essa capacidade dia após dia, para que lá no final você faça. Você fazendo, você não precisa mais decorar, porque você já participou das atividades. É isso que eu vejo dúvida, positivo. o Centro Paula Souza, ela é uma parceria público-privada ou é uma instituição sem fins lucrativos? Como que funciona? Você tem... Acaba funcionando como uma autarquia estadual, então ela tem uma certa independência, mas está vinculada hoje à Secretaria de Inovação. Antes era da Secretaria de Desenvolvimento. Apesar de ser uma instituição de ensino, o nosso vínculo acaba não sendo com a Secretaria de Educação, por conta dessa visão que, quando criaram o Centro Paula Souza, já tinha essa visão diferenciada, de que a ideia era preparar o aluno para o mercado de trabalho. Então, eu acredito que por isso que ficou com uma secretaria diferente desde o início. Ficou no ensino para não seguir as regras, às vezes, um padrão. Desde o início. E o que eu acho interessante é que hoje, como a gente está vinculado à Secretaria de Inovação, e assim, tem mais recursos para ser investido, vamos dizer assim. Com certeza, assim, no sentido de que hoje a gente tem o Centro Paula Souza faz 2 anos. Faz 2 anos que ele foi promovido a uma instituição de ciência e tecnologia, o famoso ICT. Então, hoje, além de ser uma instituição de ensino, é também de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Isso abre muitas portas, até para a gente ter uma parceria maior com as grandes universidades. Que é de interesse também. Total, para a gente poder continuar desenvolvendo essa área que vocês estavam colocando, que é a questão da inovação, estimular o aluno cada vez mais à pesquisa, pensar no que ele pode realmente fazer para trazer algo de diferente para a sociedade.
Isso é muito importante, porque não adianta a gente estimular essa competitividade, que é uma competitividade saudável, com base na gamificação, mas você estimula isso. O aluno ele vai com todo o ânimo para o mercado de trabalho, mas ele precisa ter um outro direcionamento, que é as possibilidades dele em relação à atuação dele como agente social. Então, a inovação traz a possibilidade do empreendedorismo, e o empreendedorismo, como vocês bem sabem, é a capacidade de inovar cada vez mais. Isso mesmo, e a capacidade de trazer soluções para a sociedade que você enxerga que você está fazendo bem para o outro, e também trazendo cada vez mais a possibilidade de você trazer novos produtos, novos serviços. Porque eu vejo assim, eu vi uma reportagem do FMI, falou que 40%, né, tem um estudo que 40% dos empregos de hoje serão, né, com a inteligência artificial, vai acabar sumindo, né? Só que ao mesmo tempo, quando você trabalha lá na instituição, a inovação, a criatividade, o empreendedorismo, já começa a formar uma base de alunos para também criar outros produtos, exatamente, né, para criar outras ramificações de trabalho, porque vai sumindo uma, né, vai sumindo o operador de caixa ali do supermercado, mas aparece um técnico lá da máquina que faz a leitura do produto, vamos dizer assim. A grande isso mesmo. A grande questão aí é que, assim, dá a impressão, que a gente estava até conversando, né, que isso começou a acontecer agora, isso não é uma verdade. Então, assim, a evolução. A evolução, claro que hoje você fala assim, a inteligência artificial, agora ela se tornou mais acessível, mas ela sempre existiu. Sim. Então, assim, antigamente você pega o caso ali da empresa Ford, por exemplo, quantos operadores precisavam para fabricação de um carro? E hoje? Mas isso já veio acontecendo. Então, a tecnologia, ela sempre vai substituir em prol da automação. E isso já veio acontecendo. Aí a gente ouve falar na Revolução 4.0, a camada web, o mundo tecnológico. Exatamente. Então, isso é o começo de um novo patamar, mas as pessoas nós como seres humanos, nós já estamos nessa transformação. É inegável, não tem como voltar atrás e falar assim, não, coloquem todos os empregos, máquina de escrever, ótimo, estão aqui os digitadores novamente. Então eu vejo isso ao mesmo tempo como positivo. Por quê? Porque eu gosto da ideia da renovação no ensino. Quantas vagas são necessárias hoje na área de tecnologia? Faltam profissionais lá. A área de tecnologia já está com uma defasagem de profissional. É uma queixa constante. E mesmo. Aí isso é só readequar. Eu vejo dessa forma. Um dos pontos que se fala muito hoje que seria os soft skills, né? Tu conseguiria explicar um pouco melhor sobre qual que é a proposta, o fundamento, para que serve, né, para a juventude, para as pessoas aí que não sabem o que é, explicar como que isso ajuda, tanto no empreendedorismo como uma pessoa que está a seguir ali. Considerando aí a sequência, né? A gente falou de criatividade, inovação, aí você comentou a deixa ali do empreendedorismo, a paixão. Mas eu vejo muito falando do soft skill, né? Foi proposital. Foi proposital. Então a gente já vai para a segunda pergunta que está aqui nesse documento aqui oficial aqui no podcast, né? Que é os soft skills fundamentais, né? As competências do empreendedor. Perfeito. Foi uma pergunta enorme aqui, mas tudo bem. Vamos lá? Você vai ficar sem. Pronto, não está reclamando. Então, quando a gente fala a respeito daquele nosso esforço de estimular o aluno para buscar novos mercados, para estimular o aluno também em novas habilidades, muitas vezes a gente acaba até pensando assim, as habilidades que o aluno precisa têm relação direta com os conteúdos. Então são as habilidades que nós chamamos de habilidades técnicas. Mas não são só as habilidades técnicas que são
importantes, que são relevantes hoje para a sociedade. Então a gente tem uma área que a Indaiá conhece bem, que é a área voltada aí para a inteligência emocional. Olha só. Que coisa! Que coisa! E hoje não está dentro da grade de estudos ali. Infelizmente. Não só tem entendi. Infelizmente não. Depois até eu vou voltar nessa questão aí com o empreendedorismo, mas 3 conteúdos que eu acredito que deveriam ser trabalhados desde a educação básica. Na verdade, desde o ensino infantil, né? Pegando ali pré-escola, estimular a educação financeira, a inteligência emocional, que aí envolve inclusive o estímulo das soft skills, e também a ideia de você trabalhar a comunicação. Assim, comunicação no sentido de comunicação não violenta, trabalhar a escuta ativa, porque... Comunicação não verbal, são demonstrados os sinais. Eu colocaria mais um aí, que é a questão da legislação também, de algumas legislações básicas ali de um cidadão para viver na sociedade. Perfeito. E às vezes até por ignorância mesmo, muita gente vai crescendo, vai fazendo determinados atos que nem se sabe que é um crime às vezes, né? Então, ali, essa questão, você falou do pilar, eu penso da mesma forma, né? Claro que hoje pela especialização no campo de inteligência emocional, leva ali para neurociência principalmente, e eu falo assim, por que tem que deixar o indivíduo passar por todo o processo para aprender depois? Sendo que, se fosse implantado na base, quando ele chegasse na sociedade, ele já saberia lidar com as suas emoções, com as pessoas, tudo é pessoas. Então o jovem ele não sabe, ele chega no mercado de trabalho, ele tem um atrito com o chefe, ele não sabe lidar. Pois é, como então, tudo isso como se ele fosse socializar só no mercado de trabalho, sendo que já tem uma socialização ali quando a criança entra na escola. Aí você falou do campo de educação financeira, né? Outro campo importante, por quê? Porque chega-se no mercado, falando do tradicional, no mercado de trabalho eu não sei lidar com o meu dinheiro. Então eu não sei lidar com as minhas emoções. Depois, eu não sei lidar com o meu dinheiro. Então fala, mas por que faltou na base? Exatamente, e uma coisa acaba se relacionando à outra, porque quando o aluno ele não é preparado para soft skills, isso afeta a educação financeira, porque é uma pessoa que acaba descontando certos momentos negativos, certas atribulações, obstáculos, acaba descontando no dinheiro. Né? Muita gente acaba fazendo isso, assim, passei por um momento ruim, vou lá fazer umas comprinhas. Tem gente que acaba criando esse hábito, mas se... É uma válvula de escape. Exatamente. É uma válvula de escape. Exatamente. E acaba sendo muito complicado, porque a gente cria aí, digamos, um círculo vicioso, em que a pessoa não consegue trabalhar as suas habilidades, se desenvolver, se ela não tiver o básico. Então eu coloco as soft skills, que são as habilidades socioemocionais, como sendo a base para a gente trabalhar a questão da socialização, saber utilizar a comunicação, não só ao meu favor, mas também em função do outro, para que eu saiba ouvir, para que eu entenda, para que eu possa respeitar a opinião alheia, sem querer cancelar a pessoa, sim, sem matar a pessoa, né? Sem querer falar assim, não concordo com você está errado, e ponto final. Não, a comunicação ela não pode se basear nisso, né? Você falou da escutativa, né? Eu vejo hoje um ataque cibernético, né? Que a gente fala principalmente nas redes sociais, por quê? Porque não se tem escutativa. Eu falo assim, eu não gosto de laranjas. Aí, de repente... Vamos colocar assim, tem essa questão, vem aquele ataque, falando assim, mas por que você não gosta do limão? O que o limão fez contra você? E a pera? Você me leva, a pera em nenhum momento eu falei de outras frutas, né? Então falta essa questão também da escutativa. Mas voltando lá pros soft skills. Para soft skills, isso. Quais são as competências assim, aplicadas principalmente no empreendedorismo? Porque se eu não aprendi a sociabilizar, se eu não aprendi a lidar com o dinheiro, como que eu sei empreender? Então, por isso, eu vejo a soft skill como um fator importante, mas agora é com você.
Agora eu vou deixar com o Cadu. Eu diria assim que se a gente for analisar as soft skills assim por ordem de importância, eu diria que o autoconhecimento é o mais importante, né? Então, assim, estimular a criança a saber o que ela gosta, o que ela não gosta, definir muito bem, né, em relação a valores, em relação a preferências mesmo, e fazer com que ela entenda que o outro também tem as suas preferências, tem a questão dos seus valores, suas ideias. E a partir do autoconhecimento, eu acabo trabalhando a gestão das emoções. A gestão das emoções próprias e as alheias também. Eu vou entender por que o outro está com raiva. Eu não vou ficar com raiva porque ele está com raiva, mas primeiro eu vou tentar buscar ali a compreensão do porquê da raiva do outro e talvez até ajudar essa pessoa a lidar com essa emoção. Então, as soft skills elas acabam se baseando ali nesse nível mais básico ali da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, a gestão das emoções. Depois vem aí essa tendência da escuta ativa, porque já que eu respeito a emoção do outro, eu respeito também a opinião do outro. E tem também a questão da resiliência, que aí vem o que eu chamo de atitudes empreendedoras, né, que envolvem as soft skills no sentido de você não ter medo de errar. Hoje você trabalhar com pessoas que têm medo da falha acaba sendo inclusive uma queixa muito grande dos gestores. O gestor diz hoje que a maior dificuldade não é trabalhar com pessoas que erram, é trabalhar com pessoas que têm medo de errar, ou pessoas que insistem no erro, que daí entra na questão da teimosia. Que é teimosia, que é resiliência. Isso. Mas assim, eu falo o seguinte, quando eu tô ali fazendo a queixa mais comum, né, assim, eu não sei falar em público. E o público pode ser 5 pessoas, 3 pessoas, não precisa ser uma plateia. Às vezes é uma reunião pequena. Às vezes a pessoa não consegue se comunicar na reunião da empresa, não consegue apresentar o seu trabalho, não consegue se desenvolver. E hoje, com base em todas as ferramentas que eu utilizo, eu estou repetindo essa frase, assim, eu falo assim, ó, ninguém tem medo de falar em público. O que se tem é medo de falhar em público. Gostei, muito bom. É isso mesmo. Porque falar nós falamos. A questão é o falhar. Falhar frente ao meu grupo, falhar frente à rede social, falhar sobre o que eu estou fazendo. Eu preciso chama necessidade de aprovação. Então eu preciso da aprovação. Então eu não tenho medo de falar, porque falar é nato. A gente fala. Você não tem medo que se faz naturalmente, mas o falhar. Complementando falar, fala um pouco sobre esses livros que você trouxe, que a gente acabou não apresentando, né? Gente, esses aqui eu trouxe inclusive para vocês. Mais presentes aqui pra gente. Então, a gente tem esse primeiro aqui. São livros que, a princípio, eu elaborei em coautoria. Legal. Mas eu pretendo lançar o meu aí em breve. Já usou como a soft skill. Hein? Maravilha. Tem esse maior, que é o Empreendei. O Empreendei é uma coletânea de autores voltados para o empreendedorismo. Pode adquirir? Ou pode entrar em contato. Tem o Instagram da própria editora, a Avantic. Ou depois eu deixo o meu Insta. Nós vamos deixar. Olha que nome top. Empreender. Esse é meu. Mas eu vou compartilhar o link aqui com o pessoal. Maravilha. Para o pessoal poder. Gostei. Uma visão, olha só, uma visão 360 graus das oportunidades para empreender no Brasil. Eu adoro empreendedorismo. Então ele gosta muito. Então eu vejo esses nomes e é importante. Esse daqui eu achei muito interessante. São 2 livros. Agora que eu vi. Porque foi interessante porque Diamantes Inofensíveis. E aí assim. Diamantes Imparáveis. E aí é uma capa. É uma capa dupla porque foram separados assim. Olha só. São 3 autores e 3 autoras. E virando, a gente tem a capa. Então aqui só diamantes imparáveis e diamantes
Invencíveis, homens e mulheres. Exato. Isso. Exato, são as 3 autoras e os 3 autores. Que top! E o mais interessante é que a gente fala sobre o mesmo tema. A ideia é falar sobre formas de superar em determinados momentos que abalam a questão emocional, a capacidade da gente acreditar no nosso potencial. É por isso que o nome do livro, inclusive, remete aos diamantes. Diamantes imparáveis e diamantes invencíveis. Que muitas vezes nós somos diamantes, mas a gente não se enxerga dessa forma. Às vezes só precisa de uma lapidada. Exatamente isso. Só precisa de um despertar. Um despertar. Exatamente. Olha, que legal. Deixa eu ver se... Esse aí faz parte da coleção, eu não participei desse livro. É o Diamantes Terapeutas, aí são então eu não gostei desse. Não, terapeutas, né? Tem que ter os diamantes mentores, já esse aqui. Aí eu trouxe de presente para Os diamantes são as pessoas que escreveram, então são os coautores ali. Que exato. São todos diamantes. Todos e diamantes. Mesmo assim, o empreender ele é mais específico. Inclusive, o meu capítulo fala sobre o design thinking. Mas eu também falo sobre... Vamos falar de design thinking. No Diamantes Invencíveis eu também falo um pouquinho sobre empreendedorismo, porque eu acabo destacando aquela capacidade, aquela ideia de que você pode se doar, pensar na prosperidade do outro para ter prosperidade. E isso, de certa forma, na verdade, é o que guia o empreendedor. O que guia o empreendedor. Quando um se torna próspero, seu negócio se torna próspero. Aqui nesse livro, Empreender, são 21 mentes brilhantes aqui, compartilhando de todos os conhecimentos. São autores assim, de vários estados. Tem pessoal de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, sul do país também. Então é bem bacana. São várias visões. Todos com seus desafios de empreendedores. O prefácio é do Edson Mackenzie. Mackenzie, que é super conhecido, já foi aí, digamos, já participou de 2 TEDs, né, TEDx, aquelas palestras que muito bom. São aí o nosso sonho, né? Quem sabe palestrar no TED. Quem sabe nós chegamos lá logo, né? E o Mackenzie é considerado hoje o maior mentor, assim, mentor de negócios do país. Convidado especial. Renomadíssimo. Cadu, e muito... Convidado especial. Também é nosso convidado especial aqui. Então... Também é nosso. Tá bom. O que tá pensando no TED? Muito obrigado, tá? Pelos presentes. Imagina, gente, que isso. Foi uma alegria muito grande ser convidado especial para essa edição. E até ter o meu nome ali pertinho do Mackenzie. Eu mandei para ele no Instagram, ele falou assim, show de bola. Bem bacana mesmo. E aproveitando assim, eu queria fazer vamos falar de design thinking, vamos lá. Mas eu queria fazer um link aqui. Eu sei que o tempo acaba sendo curto, né? E assim, geralmente a gente vai falando, vocês vão ter que voltar, tá? Gente, professor, se deixar, vai 2, 3 horas brincando. É bom que tiver conteúdos para outros episódios. Maravilha. Tranquilo. Você chegou a visitar ali o Vale do Silício, né? Tem aqui tá na sua ficha. Legal. Aqui, e traz essa experiência pra gente, diante do Vale do Silício pro cenário brasileiro, assim, o que você enxergou, o que você compartilha desse momento ali no Vale do Silício, e depois a gente volta no design. Legal. Vou explicar também o que é o Vale do Silício, né? Para não falar o Vale do Silêncio, para quem não sabe. Sim. É o stand-up mental. A gente está implantando aqui uma parte nova, agora é o stand-up. Né? Vale do Silício. Desculpa, eu avisei antes de começar. Não, perfeito, não tem problema não. A minha experiência foi bem legal, porque eu estive lá foi em outubro do ano passado. Pós-pandemia, já estava tudo certinho. Tava mais tranquilo. E assim, a gente ficou lá pouco mais de uma semana, contando ali, deu em torno de 10 dias de visita. E é claro que, falando a respeito do Vale do Silício, o Vale do Silício hoje é uma região em que nós temos 2 universidades que são 2 das maiores do mundo, que é Stanford e Berkeley. E ali, o que acontece é um ciclo em que os universitários que saem
dessas instituições, eles já são estimulados desde a década de 50, 60 a trabalhar com o empreendedorismo. Então eles têm essa tendência já de pensar em como ser empreendedor e não simplesmente como eu vou entrar no mercado. De trabalho. E é uma região muito propícia, porque as empresas começaram a se instalar lá, principalmente porque havia ali a produção de chips de silício, que era, no caso, produzido, extraído no local, e ali acabou que as empresas... Por isso o Vale do Silício. Exato. Porque já dá matéria-prima. Né? A matéria-prima já do silício mesmo. Isso. Extraído dali. E fica ali entre várias cidades conhecidas. A gente tem a cidade de São Francisco, de Palo Alto, e então a gente tem ali essa possibilidade das cidades acabarem abraçando essas empresas, que são empresas de essência totalmente inovadora, e eles trazem aí essa possibilidade de atuação. Lá seria o quê? Um grupo de pessoas que se reúnem numa praça? É uma instituição? Como que seria lá? Normalmente as empresas elas se instalam assim... aos arredores, né? Isso. Uma startup... Como se fosse polo. Sim, uma startup. Isso. Uma startup ela pode começar de uma maneira bem pequena. Sim. Até você falou assim, é um grupo que se reúne. Basicamente, sim. Digamos que a gente tem aí um grupo, de repente, de 5 universitários que resolvem se juntar para solucionar um problema. Então, eles podem muito bem criar essa startup que vai ser o quê? Vai ser ali as cabeças pensantes, já tentando solucionar um problema em busca de um produto, um serviço que possa ser útil para as pessoas. É o caso da Microsoft, da Apple na época. Sim, de lá também. Começaram dessa forma. A própria Apple começou ali numa garagem com o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Eles estavam tentando montar ali um computador que fosse um computador pessoal. Sim. E aí eles conseguiram montar, né, o Apple I que tinha era até numa caixa de madeira, assim, e era praticamente um experimento. Só que foi... Os Steves, né? Eu vi que o outro Steve, sem ser o Jobs, né? Ele... que tinha 2 Steve, né? Ele até falou o nome que eu esqueci. O Wozniak. Mais difícil é o outro Steve. Ele gostava muito do que ele fazia, ele não queria ser um empreendedor, não queria ter uma história, não tinha aquela visão de Steve Jobs, não, ele imaginava exatamente o que aquele produto poderia impactar, né, na sociedade como um todo. E o outro Steve não, ele falou, eu só gosto de fazer isso aqui, deixa eu fazer isso, só deixa eu continuar, que você era engenheiro na época, da HP, se não me engano, dinheiro da HP. E o mais legal é que... aquela luta, né, de sair da HP para ser empreendedor, para poder seguir. E a iniciativa de vender o Apple I foi do Steve Jobs, que ele saiu... Primeiro ele foi no pessoal que trabalhava com revenda de equipamentos. Sim. Aí ele conseguiu uma encomenda de 50 unidades. E aí foi praticamente o início da Apple. Mas foi a iniciativa do Steve Jobs, porque até então o Steve Wozniak, ele queria estender um pouco mais a parte de pesquisa, de estudo, mas não dá para negar que os dois tinham esse viés empreendedor que a gente fala, essa atitude empreendedora. Isso que é bacana de colocar, porque assim, a gente fala Steve Jobs hoje, então assim, é um nome muito fortíssimo, né? Forte, né? Falou Apple, você já tem um nome. E aí assim, ele começa como qualquer empreendedor. Ele, Bill Gates, os grandes nomes, né? Todos começam, na verdade, como pequenos empreendedores. E aí, pegando esse gancho, assim, falando do mindset dos empreendedores, né? Você pegando ali do Vale, começando com a ideia do Steve, qual que é a semelhança? O que você enxerga de semelhança no cenário brasileiro? Eu estou trazendo essa questão porque eu acho que todos nós temos essa capacidade de sermos os próximos, mas o próprio brasileiro não acredita nisso, porque eles só tiveram uma ideia. A ideia está relacionada ao mindset. E a diferença é que lá eles já são preparados para empreender, e aqui eu só vejo essa diferença. E aqui nós somos preparados para trabalhar para alguém.
essa visão da Indaiá. Essa Agora é a minha você, visão. como educador, que esteve lá no Vale do Silício, conhece o Brasil, que teve a oportunidade de conhecer, explica um pouco se é isso que essa opinião dela faz sentido ou não. Tudo bem, mas... Não, mas a gente só quer validar se essa opinião está de acordo ou não. Pode ser que não seja válida, mas é a minha opinião. Ainda assim é a minha opinião, eu vou defender, gente. Não, mas eu vou validar aqui a opinião da Indaiá, porque realmente são 3 os fatores, né, que fortalecem o Vale do Silício. Então são as 2 universidades, o fato de ter aí essa atitude empreendedora, essa iniciativa do pessoal iniciar as startups e se instalar ali no Vale, até por conta o que acontece? Quando você tem um ecossistema em que você tem um pessoal animado, um pessoal com a mentalidade ali totalmente focada em inovação, para o negócio, para o empreendedorismo, você acaba tendo um ambiente totalmente favorável para que as empresas surjam e tragam cada vez mais ideias inovadoras. E um terceiro fator é que o próprio governo norte-americano ele trabalha com incentivos. Aí entra a parte de investimento, a parte financeira. Por parte do próprio governo tem interesse. Exatamente. em tá. Aqui no Brasil também temos a nossa... Agora você precisa a gente fala Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, né? Isso. Mas só precisa entender aonde que está esse recurso, se realmente está sendo destinado para onde. Sim. Não vamos entrar onde está nada. Mas, vamos continuar que é não quero ficar por baixo. Como no Brasil, não. O Brasil tem recurso sim. Agora precisa saber o proporcional. E o que a gente quer é que cada vez mais esse recurso seja realmente direcionado. Para Isso. a gente não ficar dependendo sempre da tecnologia externa, né? Importar tecnologia. Isso. E sim começar a exportar. Eu sei que o Brasil na parte de games é muito forte, né? Sim, na parte sim. de desenvolvimento de games. Na questão da urna eletrônica, que eu não sei se eu posso dizer que isso também é um avanço muito grande. É um avanço. No dinheiro também, o Drex agora com dinheiro digital, também usando lá a tecnologia do blockchain para poder fazer a transição, né, do real, Tudo isso. do real digital. Então eu vejo que o Tudo Brasil isso é inovação tem uma nossa. inovação nossa aqui, né? A gente dá um passo muito grande, né? Mas ao mesmo tempo parece que a gente tem aquela ideia do cachorro coitadinho frente, ali, né? daquele cachorro de rua. Essa conversa a gente estava tendo com um amigo nosso, ele mora na Alemanha, e ele falou, não, lá que a gente considera, colocar assim, um país de primeiro mundo, ele falou, não tem urna eletrônica, e aí entrou em outros cenários, e eu falei, então nós estamos um passo à frente, só que não enxergamos desta forma. A gente não coloca, nós temos capacidade em ser um país de primeiro mundo, porque a gente sempre se coloca no patamar de subdesenvolvido. E eu tô trazendo essa questão de falar assim, o mesmo mindset... Pix, ele falou, o Pix é um negócio assim que o mundo olhou de uma forma revolucionária. É verdade. O Pix, assim, muito, muito fácil, né? Então, assim, o mesmo mindset que a gente tem lá, a gente tem aqui, é que a gente não está valorizando. Exatamente. O nosso vale. É só criar um vale e a gente dá um nome. Tem o Vale do Anhangabaú, né? Eu sabia que eu ia falar isso. Aqui você pode ir no Vale do Anhangabaú de sábado e domingo. Mas você essa ideia da reunião, eu tinha aqui em São Paulo, um pouco antes da pandemia, tinha a Google, né? Tinha um campus aqui, a Google São Paulo. Era o Campus São Paulo, que era um espaço concedido pela Google para esses níveis de encontro. Seria hoje ainda seria um cowork, mas era mais aberto ao público. Eles tinham um espaço eles escolhiam algumas startups? Não, eles tinham um espaço aberto ao público e hoje, após a pandemia, eles fecharam com isso. Então, assim, lá no Campus São Paulo entram as startups. Então, a Google está trazendo esse conceito do vale, do nosso Vale do Silício. Isso. Então eu falei, agora já está acontecendo. Por quê? Porque às vezes você tem uma ideia, mas não consegue
desenvolver sozinho. Quando Sim. você entra num grupo de pessoas pensando em tecnologia, se desenvolvendo, isso surgem as grandes startups. É um investimento muito bom por parte da Google Brasil, né? E a Google Que tem esse o pessoal investimento ficava aqui. internado mesmo, podia ter acesso 24 horas, né, para desenvolver os projetos, investimento. E pode ser realmente um ambiente que crie uma tendência. Eu acredito que cria, né, a energia assim E é do duro local. a hora de finalizar? mas eu prometo que essa é a última pergunta. Não. Até porque você comentou, aí eu dou a minha opinião, ele reclama. Essa é a opinião da Indaiá, então não vou falar, eu vou fazer a pergunta Não, mas dessa vez. deixa eu só reforçar então o que ela falou. O que você quiser Não terminei, tá vendo? Porque o que acontece? A gente falou das competências, né, em relação ao Vale do Silício, mas eu quero reforçar o que a Indaiá falou, que os empreendedores brasileiros, inclusive, eles são muito elogiados lá fora. O próprio pessoal do Vale do Silício gosta muito da nossa capacidade criativa, do nosso improviso, a forma como a gente lida com os problemas. Improvisar brasileiro sabe bem. Isso é verdade. A arte do improviso. E talvez quando a gente acreditar mais nessa nossa capacidade, a gente consiga ter, então, essa mentalidade transformada. Porque falta para a gente ainda, digamos, reforçar, acreditar mais na capacidade empreendedora do brasileiro. Eu vejo isso como só um minutinho. Você pratica essa questão do empreendedorismo e eu percebi lá lendo lá teu soft skills. E você pratica, você promove palestra, treinamento, mentorias, né? E tu consegue falar um pouco se tem algum treinamento seu que está sendo desenvolvido, se tem alguma data ou não? Como que está essa questão das palestras, mentorias? Eu normalmente nas palestras eu busco até com base nessa visita lá ao Vale do Silício, eu busco destacar aí os aspectos que o empreendedor brasileiro tem e que ele precisa identificar para se valorizar, para ter aí uma valorização maior do seu trabalho, da sua atuação. Então, até a palestra que eu realizei lá no evento do César, inclusive, foi voltada para isso. Era uma comparação do mindset do Vale do Silício com o nosso mindset, a forma como a gente tem capacidade, mas a gente precisa só trabalhar aí esse nosso potencial. E hoje eu estou com uma mentoria aberta, mas ela é voltada mais para o marketing de experiência, porque foi uma demanda até do pessoal. Marketing de experiência. Não é provar comida, não. Foi até uma demanda do pessoal no Instagram, porque eles queriam saber mais como que a inovação pode ser utilizada em função do marketing. E aí eu pensei em criar essa mentoria para mostrar para o pessoal que existem vários recursos hoje que podem ser utilizados no marketing para criar o famoso encantamento do cliente. Exatamente. Então, eu tô formando aí uma turma agora para essa mentoria. Ela consiste em 4 aulas gravadas, mais 2 sessões que a gente vai fazer ao vivo, assim, para o pessoal tirar dúvidas, conversar sobre cada um, relatar um pouquinho da sua empresa, do seu caso. E, além disso, eu tenho uma mentoria em Design Thinking e em liderança emocional, que eu tento trabalhar um pouco da inteligência emocional, mas eu, digamos, por conta do empreendedorismo. Eu não sou da área, né, da psicologia, da neurociência, mas assim, eu vi essa demanda, eu vi que o empreendedor, o gestor hoje, ele precisa se atentar a essas ferramentas para poder conseguir seguir com o teu negócio. Com certeza, e é um trabalho até que eu estava conversando com a Indaiá, ela já faz isso há muito tempo, né? Então ela melhor do que ninguém sabe que muito, mas é justamente por isso que eu não vou dar a minha opinião, porque a metodologia
Presta atenção, tô perguntando pro moço aqui. Moço. Eu vou reivindicar. Corta o microfone do Rubens. A metodologia Corta o microfone. em Mentoring, eu vi que você participa, é um grupo, é uma escola, a Mentoring. É uma metodologia. Isso, é uma metodologia. É uma metodologia que ela foi trabalhada por uma instituição lá do Rio de Janeiro, que é a INASA. E a INASA, ela trabalha com esse método que é o Mentoring. E é um método assim que incentiva a gente a trabalhar com a questão de questionamentos, porque muita gente confunde mentoria com consultoria. Então a gente aprende que na mentoria é fundamental que você possa até fazer um ou outro direcionamento, mas o principal é questionar o mentorado, fazer com que ele seja instigada. Por isso que às vezes o mentor paga até Essa seria a minha pergunta. Paga até de carrasco, né? Aquela coisa de ficar insistindo até o final, mas ele precisa extrair a resposta, né, do mentorado. Ou seja, aquilo que você busca, na verdade você já sabe, eu só preciso... Eu falo o seguinte, o cérebro, ele é uma máquina em constante funcionamento. Só que ele é uma máquina de aprendizado. Então, conforme ele aprende a fazer, ele vai executando. Então, qual que é a ideia da mentoria? A mentoria é começar a fazer perguntas para esse cérebro, dizendo por que você está agindo assim. Vai mexendo na plasticidade cerebral. Isso, você vai gerando uma reprogramação. Por isso que eu chamo de reprogramação. Eu falo assim, não. Perfeito. E aí é pergunta em cima de pergunta. E até acho que você estava conversando com uma pessoa e falou assim, mas eles ficam batendo na gente. Eu falo, se a gente não pode, não é que não vai passar a mão, é que a gente precisa. Não, a ideia do mentor, na verdade, não é alguém que vai fazer carinho. É alguém que vai trazer orientação através das perguntas. Mas o mentor tem vários tipos de mentoria. Então, você vai ter uma mentoria ali do marketing digital, não vai bater em você. Né? Agora, já lá no desenvolvimento pessoal, na inteligência emocional, uma mentoria de inovação, às vezes você prestar uma mentoria ali para um grupo de pais, de alunos que estão preocupados com o futuro das crianças, dos jovens ali, não sabe. Então, você pode dar um direcionamento. Dá para interpretar a mentoria como orientação. Com um processo mais contínuo, vamos dizer assim. A mentoria é orientação e a consultoria é avaliação de processo. Sim. É algo que já aconteceu. Então, você vai validar esse processo. Isso é consultoria. A mentoria, não. A mentoria é essa avaliação. É pegar na mão e seguir durante até... Apoio. Apoio até falar, agora vai embora. Né? E vamos lá para a pergunta que eu não vou responder. Eu já sei a resposta. Eu sei a resposta, mas não vou responder. Por que é importante o empreendedor ter um mentor? Isso é... Assim... É fundamental que o mentor tenha um mentor. São duas coisas, né? Assim, o mentor ele sempre vai ter que também ter o seu mentor, e o empreendedor também é fundamental que ele tenha esse apoio do mentor. Se possível, tenha mais de um mentor, né? Porque a mentoria ela trabalha exatamente com esse processo que a gente está falando, né? É um processo tenso, é um processo muitas vezes até duro para a pessoa, desafiador. Porque, assim, o mentor, ele vai... quando a gente fala que o mentor trabalha com questionamento constante, é porque é um processo que a gente pode dizer que é um processo socrático. Quem lembra do Sócrates sabe que ele tinha aquele processo de ficar questionando. Da resposta da pessoa, ele fazia uma outra pergunta. Então, ele reformulava a pergunta, né? Isso. Essa ideia da reformulação do indivíduo. Seria praticamente entra num processo para te desarmar e depois te armar novamente. De certa forma é isso mesmo. É a dinâmica do questionamento constante. Mas tá errada essa palavra. Desarmar. Vai a mentoria grátis. Ele sempre tirar a armadura para depois te dar uma armadura mais forte. Mentoria grátis. Na verdade, não é desarmar. Nós não desarmamos. Nós ensinamos a usar a arma de forma correta. Porque isso assim, mesmo. Você tem determinado... Sim. Quando você desarma, imagina assim, vou dar um exemplo. Eu tenho uma arma, eu estou aqui com uma arma,
que eu utilizo no meu dia a dia. Só que essa arma não faz mais sentido. Aí você vai ter que desarmar essa arma e me dar uma outra arma. Só que a outra arma pode ser É a mesma. Não, é outra arma. Não, então, você vai tirar, por exemplo, não vou você vai tirar a faca e vai me dar uma rosa. Você fala assim, ó, com a faca você chega pra pessoa e fala assim, fala que me ama. A pessoa fala. Com a rosa é uma outra arma. Você vai entregar e a pessoa fala, nossa, eu te amo. Então, assim, é desarmar e amar novamente. Por isso que eu coloquei esse exemplo. Só que antes de você desarmar, você tem que ensinar a pessoa a usar aquela arma que ela tem no momento. Porque senão ela não vai compreender o processo. Use a arma para cortar a rosa. Pronto, gostei. A maior arma de um ser humano chama-se comunicação. Bom, e falando em comunicação, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Acabamos não falando desses patrocinadores. Você tá fugindo da resposta. Você tá falando. Agora você vai cortar a rosa e acabou. Então, assim, dentro disso, a maior arma de um ser humano chama-se comunicação. Então, nós não vamos desarmar. O que nós vamos fazer é fazer você usar a comunicação que você tem, seja verbal, não verbal, seja individualizada, como que você está se comunicando com a outra pessoa. Então, nós não desarmamos o indivíduo. Nós colocamos a mesma arma, a fala, a postura, o tom de voz, em que momento você vai fazer mais ou menos dentro disso. Então, não é esse o desarmar. Fala assim, não, a gente não vai pegar e falar assim, agora você vai desaprender a falar e vamos começar de novo. Mas a gente vai melhorar a armadura, o que você já tem. Só que não está sabendo usar. Então, assim, tem pessoas que falam e elas perdem oportunidades pela fala, pelo erro na fala. Perdem oportunidade porque incorporou, às vezes, no sentido da ancoragem, né? E ali, estressei e coloquei aqui, perdeu também. Então, a ideia dos mentores é fazer, seja no marketing, o que você fez no marketing na hora de se comunicar com o cliente que você perdeu o cliente? Uhum. O que você fez na parte business que você não está conseguindo na sua área de vendas? A área de vendas está produtiva, mas você não consegue reconhecer resultado. Bom, hoje nosso episódio foi realmente maravilhoso, top, né? Foi muito bom aí. Passou rápido demais, gente. Agradeço novamente, Cadu. É o que todo mundo fala quando vem aqui, né? 2 horas parece 10 minutos, porque realmente vai desenvolvendo ali umas perguntas, ideias. Eu sei que você tem muita coisa ainda para contribuir. E aí a gente já sabe que vai ter que encaixar Já sabe que a gente vai ter que fazer igual o livro, a segunda edição. Maravilha. Se o seu livro já teve a segunda edição, por que não o podcast? Perfeito. Estou à disposição. Estou à disposição. Então a gente vai provavelmente, sim, com certeza, a gente marcar um retorno seu aqui. Não preciso dizer, né, o meu agradecimento por você ter aceitado a proposta, aceitado o convite. Então, mais uma vez, gratidão por você estar aqui conosco. E agora as palavras finais, direcionando aqui, Maravilha. Ao público. Obrigada, Cadu. Gente, gratidão e vamos marcar a próxima edição que não Maravilha, deu. Vamos sim. Gente, primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Assim, foi não sei nem sei quantas horas, mas foram algumas horas aí bastante produtivas. Assim, a gente conseguiu discutir vários assuntos bem pertinentes. E a única mensagem que eu quero deixar é, dentro de tudo que a gente discutiu, eu tenho uma frase que eu acredito que se encaixa muito nessa questão do empreendedor. Para que o empreendedor pense que nesse mundo bunny, nesse contexto que nós temos aí de pessoas e de jovens frágeis, ansiosos, a gente saiba cada vez mais que empreender é você gerar prosperidade para si e para os outros. Então não deixe de pensar naquilo que você pode fazer para contribuir com o bem-estar, principalmente dessa geração que está vindo aí e que pode fazer aí a diferença e quem sabe até gerar o nosso
Vale do Silício, digamos assim. E sair do Vale do Engabaú. Então a gente tem essa oportunidade. Muito obrigado, tá bom? Obrigado a vocês, gente. Tchau, tchau. Não esqueçam de seguir no perfil invistaemvocê.dst lá no Instagram e aqui no YouTube, de clicar no sininho as redes sociais ativar aqui do as nosso notificações. convidado Cadu. Estarão disponíveis durante... Maravilha. Estarão na descrição. Estarão na descrição do vídeo para adquirir. Eu recomendo, eu não li ainda, mas eu recomendo. Acabei de ganhar, já estou recomendando. Obrigado, Indaiá. Obrigada, Cadu. Tchau, Obrigado. pessoal. Até o próximo. Tchau, pessoal. Até o próximo. Obrigada, Cadu.